Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Rocha, especialista em investimentos. O papo de hoje é sobre CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Eu tenho certeza que você investe em CDB, principalmente para quem já começou nos mundos de investimento, e tem gente que investe em CDB e nem sabe que investe, mas eu tenho certeza que quando você vai escolher um CDB, você olha principalmente e às vezes unicamente qual é a maior rentabilidade e escolhe o seu CDB. O papo de hoje é sobre isso. Não é simples assim. Não é porque tem proteção que você pode escolher qualquer tipo de banco como emissor. Algumas coisas que você tem que levar em consideração antes de escolher o seu CDB, principalmente duas que eu vou colocar nesse vídeo, tá? Mas para chegar todo mundo no mesmo caminho aí, eu vou explicar o que é um CDB, né? O que é um Certificado de Depósito Bancário. O CDB é um modo dos bancos captarem dinheiro para emprestar para as pessoas. Ah, Bruno, ele não empresta o dinheiro dele? Não, lógico que não. Ele vai emprestar o dinheiro dele, você não paga e ele quebra? Obviamente não. Alguma parte desse dinheiro é até dele, eu vou explicar mais à frente. Mas o dinheiro que ele empresta para mim, para você, para qualquer outra pessoa que pega um empréstimo consignado com ele, é dinheiro de investidores, tá? Não é dinheiro do banco na sua totalidade. Como acontece? Ele vai lá e ele emite um CDB de R$1 milhão ao todo ali, vende cotas de R$1.000 ali, num preço de 15%. Ah, beleza, ele vai me pagar 15% no prazo acordado, 15% ao ano, etc. Beleza, ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer um empréstimo pessoal a 45%. A média brasileira hoje de empréstimo pessoal é de 44% a 45%, isso muda toda hora, dependendo da taxa de juros, então não se prenda a esse valor, né? Muda muito. Mas ele pega 15 e vende para outra pessoa 45. Caraca, Bruno, isso é um negócio da China. Isso aí não tem como falir, obviamente. É por isso que os bancos, eles ficam... Mesmo nas crises, eles têm lucro, né? Não importa qual a crise, eles sempre têm lucro. Dificilmente você vai ver um banco grande dizendo que ele teve prejuízo no trimestre. Você escuta muito que o lucro diminuiu ou veio abaixo do esperado, mas... não ter lucro é muito difícil para um banco, tá? Mas acontece, principalmente em bancos pequenos, tá? Então, beleza, ele pegou a 15, ele me paga 15 e te oferece a 45. Só que tem um grande problema, né? Ele certamente vai me pagar os 15%. E se ele não pagar, o FGC vai pagar, né? O FGC é como se fosse um seguro, que ele paga até R$250 mil por instituição e CPF e até R$1 milhão de forma geral, renováveis a cada 4 anos. Ele vai me pagar o banco. Mas só que a pessoa física pode ser que não pague. Então, essa é a diferença desse tal de spread entre os 15% que ele me empresta e os 45% que ele empresta para outra pessoa, né? Para a pessoa física que pega o empréstimo. Então, assim, é um negócio realmente da China quando a pessoa paga, quando ela não falha, não deixa de honrar com seus compromissos, é realmente um negócio extraordinário. Mas nem sempre é o que acontece. Quantas pessoas você conhece aí que está devendo ao banco? Está com o nome negativado, está sem crédito na praça? Então não é algo tão simples assim. E até para dar esse crédito, o banco faz uma curadoria, para ver se você já não está inadimplente. Tem o Open Finance hoje, que se você aceitou isso, e uma hora todo mundo vai ter que aceitar, todos os bancos têm acesso a todas as transações, tudo que acontece. Se você está devendo no Santander, não adianta você querer ir no Banco do Brasil e querer pegar um empréstimo lá. Não vai rolar, eles têm essa complacência entre bancos, né? As informações são passadas de um para outro. Então é esse o mistério do CDB, né? Como é que ele consegue te pagar tanto e às vezes até mais do que entre bancos ali tem diferença, e eu também vou explicar isso também, porque o que acontece? O banco sólido, vamos dar o exemplo do Itaú, que é um grande banco, ele paga 10% ainda é pouco, mas vamos lá, vamos dizer que ele pague 10% no pré-fixado no seu CDB. Aí você vai ver o banco lá, o Master, pagando 15%. Aí você vai falar, caramba, peraí. Os dois têm cobertura do FGC, os dois são CDB, os dois vão ser para empréstimo pessoal. Como é que ele consegue me dar 15% e o Itaú está me dando 10%? O que acontece é a solidez do banco, tá? O que é mais fácil quebrar? O Banco Master, que é um banco de pequeno a médio porte, ou o Itaú? Né? Então, assim... você pensa na segurança, é mais interessante você emprestar dinheiro para aquele primo rico que provavelmente vai te pagar no mês seguinte, ou para aquele primo caloteiro ali que está sempre devendo dinheiro na praça, cheio de problema. Então, assim, para o rico, você vai cobrar um valor menor para emprestar, né? Ah, eu te empresto aqui, com 10% você me devolveu, eu estou feliz. Mas para o primo pobre, se você decidir
emprestar dinheiro para ele, você vai querer uma vantagem maior, né? Que é justo, é oferta e demanda, é o perigo do negócio. Tá? Então, há essa diferença, você tem que entender isso, né? Você está recebendo maior rentabilidade é porque tem a maior chance de dar problema. Não existe milagre. Os CDBs, eles têm 4 formas de remunerar. Antigamente eram 3, tá? Mas só que a partir de agora surgiu uma 4ª opção que pouca gente fala, tá? A primeira opção é o pós-fixado. O que seria o pós-fixado? O pós-fixado é aquele que leva em consideração a taxa Selic. Ele paga 110, 115, 120% do CDI. O CDI normalmente é baseado na taxa Selic, 0,10 abaixo da taxa Selic. Vamos lá, se a taxa Selic tiver 10%, provavelmente o CDI vai estar 9,90%. Tá? É basicamente a mesma coisa. Então ele vai pagar 120% do CDI. Tá? Esse é o pós-fixado. Você não tem como saber quanto você vai receber no final, porque a cada 45 dias o Copom se reúne e escolhe uma nova taxa de juros. Então quer dizer, se você receber numa taxa Selic 9,9 porque a Selic era 10, se o Copom subir essa taxa para 11, você vai receber 10,90. Então é algo que não dá para determinar no início do contrato do CDB quanto você vai pegar no final. Dá para ter uma estimativa, mas não uma concretização de valor. Tá? Então é o pós-fixado. Tem o pré-fixado. O que é o pré-fixado? É o acordado antes da compra. Tá? Ele te disse ali que vai te vender um pré-fixado a 10%. Ok, 10% ao ano, obviamente é juros compostos nisso, mas é 10% que ele vai te pagar indiferente da taxa de juros, da inflação ou de qualquer outra coisa que possa acontecer no país. A taxa pré-fixada, ela normalmente parece mais vantajosa para quem olha. Porque a taxa pós-fixada, ele vai te dar ali 110% no CDI, tá? Vou te dar um exemplo aqui. A Selic está em 10, ele vai te pagar 11% ali. Vamos excluir o imposto de renda e o IOF nessa conta aqui, tá? Então ele vai te pagar 11. Aí você vê uma taxa pré-fixada de 15. Aí você fala, caramba, para que eu vou me expor a 110% do CDI ganhando 11? Porque eu não quero ganhar 15, é muito melhor. Então eu vou sempre comprar pré-fixado. Só que tem uma grande pegadinha aí, principalmente para investidores iniciantes, tá? Não é 110% do CDI? Vamos dizer que o país tenha acontecido uma merda gigante aí, ele tem ido a 20% a taxa Selic. Beleza, 110% vai te pagar 22% por ano ali de taxa. Ok, você está totalmente protegido. E o seu pré-fixado que paga 15%? Mesmo estando 22% dos 110% no CDI, você só vai pegar os 15%. Então tu vai estar ganhando menos que uma poupança. Obviamente o contrário também é igual. A taxa Selic cai para 5%, ele vai pagar 5,5%, os 110% do CDI, e você vai estar ganhando 15%, que é quase 300% do CDI. Então assim, é uma coisa que você tem que ponderar ali, montar a sua carteira de acordo com o seu nível de risco. O pré-fixado é o mais perigoso, disparado o mais perigoso. Então, se for ter na sua carteira, entenda como ele funciona, tá? E qual percentual que você deve da sua renda fixa colocar em pré-fixado. Não coloque tudo. A próxima é o híbrido. O que é o híbrido? Ele tem uma parte fixa e uma parte variável. É o IPCA+, tá? É como se fosse a antiga NTN-B, né, do título público, que é o título do Tesouro IPCA. Né? Então o CDB também tem isso. O CDB ele vai pagar ali IPCA mais 6. Então a variação do IPCA, né, que pode ser qualquer uma, a gente não sabe qual vai ser a inflação do país nos próximos anos, tem uma estimativa, né? O Banco Central coloca ali a banda ali, normalmente o teto é 4,5, mas assim, pode ser mais, pode ser menos, a gente não sabe. Teve épocas de inflação cavalar aí, de 2 dígitos acima, isso épocas próximas, tá? Antes nem se fala. Então, assim, ele bota ali o IPCA mais 6. Então, se o IPCA, que é a nossa inflação, foi 5, mais os 6 dá 11. Então, assim, você tem que ponderar se vale mais a pena o pós, o pré, o híbrido. Só que o que eu aconselho para você, monte uma carteira equilibrada. Não fique se preocupando se o pós vai valer mais a pena do que o híbrido ou o pré e tudo mais. Monte uma carteira por percentuais. É o que eu sempre prego aqui no canal. Bota ali, 30% em um, 20% em outro, 50% em outro. E siga esse modelo que você criou de acordo com as suas necessidades. Tá? Não adianta tentar adivinhar o futuro que não te pertence. Não tem nada que você possa fazer hoje que vai mudar a taxa de juros do país.
Então, assim, siga a sua estratégia, não se preocupando com o que vai acontecer. Se você seguir a estratégia, provavelmente o resultado será muito favorável. E você pode adaptar essa estratégia vendo que ela ficou ruim durante o tempo, tá? Todos esses títulos que eu falei para vocês, eles têm a incidência do imposto de renda. Calma, eu ainda faltei falar de um título, né, que agora é muito novo, pouca gente conhece ainda, que é o título com pagamento mensal, tá? Algumas corretoras já começaram a disponibilizar pré-fixados com pagamento mensal, como se fosse um fundo imobiliário. Mal explicado ali, mas um fundo imobiliário de papel, tá? Ele vai te pagar ali 17,5% em taxa de juros compostos, você divide por 12 ali basicamente, e ele vai te pagar mensalmente essa taxa, tá? Agora tem esses também, eu não sei se vai pegar, eu não sei se é válido, porque ele está te devolvendo todo o valor investido. Então, assim, se fosse para viver de renda, teria que ter um reinvestimento também de parte desse valor, mas para algumas estratégias, para algumas pessoas, em casos específicos, pode ser bem vantajoso. Vamos para o imposto de renda, tá? O imposto de renda é o regressivo, não tem como você trocar o imposto de renda para outro tipo. Como é o regressivo? De 0 a 180 dias, 22,5%, de 181 dias a 360 dias, 20%, de 360 a 720, 17,5%, e acima de 720, 15%, que é a menor taxa, tá? A menor alíquota. Lembre-se, o título ele vence, tá? Então, assim, se você for comprar principalmente, tá? Eu vejo muito isso, não é em CDB, mas eu vejo muita gente errando nisso lá no título do Tesouro Selic, né? Ele compra o título do Tesouro Selic. Ah, como é reserva de emergência, eu vou comprar o mais próximo do vencimento possível. Só que como é reserva de emergência, pode ser que você não utilize ele. Então, assim, aí beleza, bateu lá 2027, 2029, esse fundo vai cair todo na sua mão, o governo vai pegar a parte dele lá dos tributos e você vai ter que reinvestir. Só que quando você reinvestir no Tesouro Selic, porque você não utilizou, né, a parte da reserva como reserva de emergência, ele vai voltar a te cobrar no primeiro dia 22,5%. Além do IOF, tá? O IOF, para quem não sabe, ele começa lá com 100% dos rendimentos e no 30º dia ele zera. Então, se você vai resgatar o seu CDB antes dos 30 dias, tem a incidência do IOF, tá? Lembrando que o IOF, ele vai caindo todos os dias, tá? No primeiro dia é 96%, no segundo dia 93%, no quarto dia 90%. É só você utilizar o 4-3-3 do futebol ali, para quem entende um pouquinho mais ali. Ele sempre vai caindo 4 no primeiro, 3 no segundo, 3 no terceiro, 4 no quarto, e assim sucessivamente, até chegar no 30º dia zerado. Tá? A partir do 30º dia, eles não cobram mais o IOF. Então tudo isso você tem que ficar ali esperto ali, entender como é que funciona. E vamos lá, como é que eu vou escolher um bom CDB? E por que você tem que se preocupar com isso? Porque, para pensar, se o CDB é coberto pelo FGC e você não tem o suficiente para passar do limite do FGC, por que você tem que se preocupar em escolher? Tá? Eu gosto de me preocupar em escolher sim, mesmo que não seja o caso hoje. Eu não quero passar, esperar ali 45 dias, já até 90 dias para receber o meu dinheiro de volta, por causa de 0,5% de R$1.000. Então, assim, em um ano. Então, vale a pena, às vezes, você ficar escolhendo qualquer um só porque a rentabilidade é maior? Não sei se vale. Vale a pena você olhar, no mínimo, duas coisas, tá? E eu aconselho você a procurar isso no Banco Data. Bota lá no Google, você quer saber sobre o Itaú. Aí bota assim, Banco Itaú, Banco Data. É a primeira opção ali. São dois índices que você tem que olhar, tá? Primeiro índice, tá? É o índice de Basileia do banco. O índice de Basileia do banco saudável é de 13%, tá? O que é o índice de Basileia? Quanto do dinheiro que o banco está emprestando é realmente dele? Para pensar. Se nenhum real do banco está sendo emprestado para terceiros, é tudo gerado por CDBs e tudo mais, vamos dizer que todo mundo quebre, todo mundo queira pegar o seu dinheiro ali na mesma hora ali, o banco não tem nenhum dinheiro dele para devolver essas pessoas, tudo está emprestado. Então, assim, no mínimo 13% do dinheiro que é emprestado para as pessoas tem que ser do banco, tá? Isso é uma regra do Banco Central, é o mínimo que eles exigem ali, até para não ter a quebradeira que já aconteceu em outros países. Então, olhou ali nesse Banco Data, lá no site, o índice de Basileia do banco está acima de 13%, ok, passou no primeiro filtro. O segundo filtro é o índice de imobilizado, tá?
o que acontece? O banco, lá no seu patrimônio líquido, deve ter uma quantidade de valor que ele consegue gerar no curto prazo e outra no longo prazo. Exemplo, a sede dele custa 10 milhões, a sede lá no centro da cidade tal. É imobilizado esse valor. Você concorda que ele não consegue virar os 10 milhões do dia para a noite no estalar de dedos? Tem que vender, tem que desocupar, tem que tirar as pessoas dali e tudo mais. Mas o banco tem certos valores que eles são mobilizáveis, né? Os valores de curto prazo, que ele consegue vender e gerar dinheiro. Então, aconselha-se que todo banco, o índice de mobilizável mínimo seja de 50%, tá? No máximo, 50%. Não pode ser mais que isso aí. Obviamente, tem bancos que tem menos, tem banco que tem mais. Não é regra, nada que se tiver menos ou se tiver mais impossibilita o banco de trabalhar, mas é alguns filtros que são válidos você olhar para que você escolha melhor o seu CDB. Então, beleza, olhei Basileia, olhei o índice de mobilizado, dou uma abaixadinha a mais nesse site aí, tem lá os lucros. Tem o lucro trimestral, tem o lucro anual e dos 4 últimos anos. É bom você ver se o banco está dando lucro e se o lucro está crescente, porque banco dar prejuízo é complicado. Tem que ter acontecido alguma coisa muito extraordinária. Então ele é um banco que já vem dando prejuízo há 4, 5 anos e postergando, arrolando essa dívida para frente. Então, assim, é algo que você tem que olhar. Bruno, eu tenho menos de 250 mil, menos de 1 milhão, não quero olhar isso, eu compro mesmo e em 45 dias ou 90 dias eu recebo esse dinheiro de volta, sem problema. Tá? Mas às vezes é uma preocupação que não compensa você ter. Você tem tantos problemas no seu dia a dia aí, ficar preocupado se o banco tal vai quebrar e não vai te devolver seu dinheiro. Você sabe como faz para resgatar o dinheiro pelo FGC? Tem que baixar um aplicativo, mandar alguns documentos, informar o valor. Não é algo tão simples, ficou até muito mais simples agora com o aplicativo. Eu já passei por isso, teve um dos bancos que eu já investi que quebrou ano passado. Eu recebi de boa, assim, 42 dias depois, o dinheiro estava na minha conta. E lembrando que esse rendimento para. É 15% ao ano. Mas nesses 40 e poucos dias que eu demorei para receber o meu investimento, eu não recebi a rentabilidade desses dias, tá? Fique bem claro aí. Eu espero ter ajudado. Se você puder, deixa o like no vídeo, compartilha ele, se inscreve no canal. Vai ajudar muito a gente aí. Tem muita gente que investe em CDB só vendo a rentabilidade. Qual o maior? Vou investir nesse. Então, algumas dicas que são válidas para quem está começando e para quem já está há muito tempo e não sabia. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.